de louvor. Existe um conflito em acho que em toda igreja, em todo movimento, em toda instituição, vai ter um conflito de gerações no tocante ao formato da liturgia, e principalmente das músicas. E eu acho que esse é um problema que não tem como resolver, né? Porque quem é mais velho não vai ficar mais novo, e quem é mais novo não vai ficar mais velho. E os gostos também, eles não vão mudar tanto, pode flexibilizar um pouco, quem é mais velho pode chegar um pouquinho mais próximo da geração atrás, quem é mais novo pode avançar um pouquinho, mas essa é uma briga, acho que vai ser eterna, vai ir para os céus e você não vai conseguir resolver essas questões. E se você for parar para pensar, você vê muito uma discussão em termos do tipo de música, né? Mas você não vê muito uma discussão sensata em termos do conteúdo da música. E essa é uma herança que a nossa geração herdou dessa ideia do construtivismo. O construtivismo que nós temos, e não vai ter uma outra coisa, a não ser que mude radicalmente, apareça uma outra coisa por aí, mas o construtivismo que nós fomos educados, ele defende a tese de que a metodologia é mais importante do que o conteúdo. A metodologia é mais importante que o conteúdo, a metodologia é mais importante que o conteúdo. Então, em tese, é mais ou menos isso. E isso está incutido na nossa cabeça, de alguma forma. E eu estava pensando nas músicas, e com muita facilidade você consegue memorizar ou lembrar de textos bíblicos que podem atrelar as verdades das músicas. Então, a grande questão, eu não quero entrar aqui se dá vontade de pular, se dá vontade de dançar, se dá vontade de chorar, se dá vontade de se aquietar. Eu não quero entrar nessas minúcias. Mas o que eu quero que você lembre faça um teste com as músicas que você ouve, quantas referências bíblicas você consegue se lembrar após ou ao cantar as músicas que você canta. Se você conseguir se lembrar de pelo menos 3 referências bíblicas diretas, acho que uma boa música. Agora, as referências bíblicas precisam estar contextualizadas, tá? Não é uma referência bíblica lá solta no meio do mundo. É uma referência bíblica contextualizada, proposta ali pela música. Então, talvez se o nosso debate partir daí, eu acredito que a gente vai ter um pouquinho mais de qualidade e o nosso culto vai ser mais agradável e chamegante, né? Por assim dizer. Muito bem, quem já sentiu vergonha aqui? Eu estou com vergonha, por exemplo, de estar aqui. Eu tenho os meus quês de timidez e de vergonha. E talvez não pareça muito, mas eu sou muito, muito, muito tímido. Sou muito tímido. E essa... Tá? É para esconder. Justo. Então tudo é um H para... Eu também, Vini. Entendeu? Você eu já não sei. Ó, já começou os ataques. Mas eu me lembro de uma vez em que eu tive um momento de vergonha. Quando eu saí da 4ª série, na época era 4ª série, ainda não era 4º ano, mas era 4ª série, e mudei para o ginásio, 5ª série. E já haviam colocado um terror em mim. Bom, no ginásio, a professora, por exemplo, não espera você copiar a matéria. Ela está apagando. Era o terror que colocava em mim. Tem não sei quantas provas no mesmo dia. Você não vai conseguir estudar para todas as provas. E eu cheguei na 5ª série assim, alguém sai vivo da 5ª série. Essa era o meu temor, o meu medo. Mas... um cara, eu vou conseguir, não sei o quê, mas... E aí, eu pensei que eu iria continuar estudando na mesma escola. Eu já tinha uma turma, jogava futebol, então o meu gancho sempre foi o futebol. O futebol sempre me abriu todas as portas, me fechou algumas também, mas me abriu... geralmente me abria mais do que fechava. E aí, meu pai e minha mãe me colocaram numa outra escola. Eu não conhecia ninguém nessa escola. Sabe um lugar que você, assim, nem de vista conhece? Passa não conheço você também não. E eu chegou o horário do recreio.
né? E no ginásio eu não podia mais falar recreio também, tinha que falar intervalo. E eu às vezes me pegava assim, recreio? Não, recreio. Quem falou recreio aqui? É intervalo. E aí quando chegou no intervalo, eu fui assim, ficando pequenininho. Eu sei que eu procurei um desses pilares assim, dessas colunas, coloquei as mãozinhas para trás e fiquei assim, ó, lá. E passava grupinho daqui, grupinho dali, gente daqui, gente dali, e eu assim, né? E só olhando. E a vergonha. Eu pensava na minha mente que todo mundo estava olhando para mim. Eu pensava que todo mundo naquele pátio sabia o que eu estava fazendo, o que eu estava pensando. E ninguém estava nem sabendo, nem sabia que eu estava ali. Mas graças a Deus, depois do intervalo foi aula de educação física. Aí, pronto, aí eu cheguei no meu lugar. E daquele dia, Deus estava feliz comigo. Eu caí num time, o time não era bom, mas a primeira bola que soltou o meu campo, a primeira bola que soltou, eu dei uma pedrada, a bola foi lá no ângulo. Eu já caí pro time titular, já saí do Aí já fiquei amigo de todo mundo e resolveu o problema. Nunca mais precisei encostar naquele pilar. A não ser de castigo, alguma coisa assim, mas foi um momento de vergonha. Eu não sei qual foi o seu momento de vergonha, de muita timidez, em que você ficou rubro ou rubra. O Hércules deixou a alma no rubro esses dias. Nem que vocês pagarem um lanche pra mim ali na padaria, eu não conto. Mas nós temos o nosso momento de timidez, de vergonha, isso faz parte. Agora, por que eu estou contando tudo isso? Porque o texto de hoje, a segunda parte que nós iremos conversar hoje, fala um pouquinho sobre essa questão da vergonha. Então nós estamos estudando o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 15. Né? 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Antes um pouquinho de entrarmos na segunda parte do verso 15 do capítulo 2 de Timóteo, eu quero só recapitular algumas coisas com vocês. Essa carta foi escrita por quem? Por Paulo. Escrita a Timóteo, que dá nome à carta. Paulo estava onde enquanto escrevia essa carta? Ele estava preso. Onde é que ele estava preso? Roma. Ele estava preso em Roma. Quantas vezes Paulo ficou preso em Roma? 2 vezes. Essa era a segunda vez em que ele estava preso em Roma. Saindo dessa prisão, infelizmente Paulo foi morto sob o mando, possivelmente morto sob o mando do imperador Nero. Isso mais ou menos de 63 até 68 depois de Cristo. Qual era um pouco do contexto que Timóteo tinha ali diante de si? Ele tinha perseguição física, não somente agora por parte dos judeus, que não aceitavam Cristo como Messias, mas também por parte dos romanos, que viam que aquela religião poderia ser um ponto de separação entre o domínio que eles tinham ali no mundo conhecido. Tinha também as heresias filosóficas dos agnósticos e dos gnósticos, e tinham também as heresias teológicas, provocadas por alguns, que Paulo lá em Filipenses vai chamar de inimigos da cruz de Cristo. Então esses, com aquele tipo de evangelho meia boca, começavam a deturpar algumas verdades do evangelho. Como por exemplo, nós vamos ver, depois do verso 15, verso 16, 17, fala sobre alguns homens que estavam pregando sobre uma falsa ressurreição de Cristo. Então Timóteo tinha que lidar com todas essas questões. Esse era o contexto que tinha Timóteo. E se você quiser saber mais do contexto de Éfeso, você pode ir para Atos, capítulo 19, Atos capítulo 19 e Atos capítulo 20. Antes de chegar em Éfeso, Paulo vinha de Corinto. E para quem conhece um pouco a realidade de Corinto, era uma realidade também complicadíssima. Paulo passa 18 meses em Corinto. E Paulo chega a tentar ou querer desistir. Até que Deus aparece para ele numa visão e fala assim: Paulo, fala, não te cales. E olha, eu tenho muito povo ainda nessa cidade. E aí Paulo passa ainda 18 meses lá na cidade de Corinto. Então depois de Corinto, Paulo vai para Éfeso. Mas Éfeso também não era um lugar assim, tranquilo, amistoso.
Foi em Éfeso, por exemplo, que Paulo encontrou alguns discípulos que não conheciam o batismo do Espírito Santo, só conheciam o batismo de João Batista. Então ele encontra com essas pessoas, explica-lhes o batismo e então também lhes batiza com o Espírito Santo. E a semelhança do que aconteceu lá no Pentecoste em Atos, em Éfeso também acontece o fenômeno de falarem em outras línguas, línguas e idiomas, não línguas como de anjos, mas isso é um outro assunto que nós podemos falar em outro momento, ou você pode consultar o Marco, que é expert em línguas. Bom, uma outra situação interessante que também acontece em Éfeso, se você olhar para Atos capítulo 19, a partir do verso 13, é uma situação assim, um tanto quanto engraçada se não fosse triste. A partir do verso 13 de Atos 19 diz o seguinte: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Eu não sei quem são vocês. E aí esses espíritos malignos se apossam deles, dão um coro neles e nunca mais eu acho que eles tentam brincar de Universal do Reino de Deus. Nunca mais eles tentam fazer esse negócio. E foi um problemão. Uma outra situação interessante que acontece aqui em Éfeso é que, como havia muitas conversões na cidade de Éfeso, muitas pessoas estavam deixando a idolatria e se convertendo ao cristianismo. Deixando a idolatria, eles deixavam também de comprar, de consumir imagens feitas pelos artesãos dali da cidade. E ele se invoca com isso. Ele fala assim: poxa, ele está tirando todo o meu lucro. Essas pessoas que compravam de mim agora não compram mais, porque elas dizem que servem ao Deus vivo, verdadeiro e o único Deus. E eles pararam de ser idólatras, pararam de ser politeístas, como era comum no reino de Roma. E isso criou um problemão. Demétrio causou lá um tumulto que provocou até a expulsão de Paulo e dos outros que estavam lá na cidade de Éfeso, porque os moradores de Éfeso eram adoradores da deusa Artemis ou Diana, e eles não aceitavam a pregação de Paulo. Então tem muita coisa interessante para conhecermos sobre Éfeso. Então esse é um pouco do contexto que estava diante de Timóteo. Indo para 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, lendo de novo o verso, diz o seguinte. Desculpem, caiu aqui. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, obrigado pelo tempo que estamos tendo aqui e continua através do seu Santo Espírito nos dirigindo a toda a verdade. Em nome de Jesus, amém. Bom, nós enfatizamos que Timóteo ele precisava ser padrão, e ele iria ser testado, deveria ser aprovado por Deus. E agora, Paulo chama a atenção dele que, olha, Timóteo, você é um obreiro. Quando nós ouvimos essa expressão obreiro, nós temos que entendê-la de duas formas. Em primeiro lugar, nós temos que entender que obreiros somos todos nós. Todos nós somos obreiros porque nós somos parte da obra que o Senhor está realizando aqui nessa terra. Nós temos funções diferentes, mas todos nós somos obreiras e obreiras da obra de Deus. Textos que comprovam essa verdade. Bom, se você for para Atos capítulo 1, verso 8, o que diz lá? Davi, por favor, Atos 1, 8. Se você está memorizado, você também pode falar. Atos 1, 8. Atos 1, 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Quem serão minhas testemunhas? Todos nós. Todos devemos ser testemunhas.
não está especificado um grupo apenas e, por consequência disso, eximindo ou tirando a responsabilidade de um outro grupo. Todos os crentes do Senhor Jesus Cristo foram chamados para serem testemunhas fiéis em todos os lugares onde estiverem ou forem. E é essa a grande dinâmica do crescimento do Evangelho nessa época. Eles se mudavam muito, precisavam se mudar por questões econômicas, por questões de saúde, por questões de perseguição mesmo, e eles levavam o Evangelho. E lá começavam outros grupos, outras casas, igrejas, outros grupos de oração, o Evangelho ia crescendo e crescendo de uma forma assustadora. Tanto é que incomoda Roma, porque existiam tantas outras religiões em Roma. Roma era um império sincretista. Havia diversas, milhares de religiões em Roma. Por que eles se incomodaram com o cristianismo? Porque o cristianismo tinha uma coisa diferente. E tinha um crescimento também diferente de todas as outras religiões da época. Um outro texto, Marcos 16, 15. Hércules, pode ler, por favor? Marcos 16, 15. E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem? Nós. Um outro texto ainda, Débora. Mateus capítulo 28, versos de 18 a 20. Mateus 28, versos de 18 a 20. Sim. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazer discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. A grande comissão, um texto clássico da grande comissão. Todos nós somos obreiros dessa obra. Agora, o interessante é que dentro deste chamamento geral, Paulo quer chamar a atenção de Timóteo para um chamamento específico. Nós já falamos, e eu acho que todo mundo que está aqui pelo menos ouviu-nos falar no acampamento sobre a questão vocacional. Eu creio em vocações. Eu creio que Deus é quem chama todos nós para uma função específica dentro do reino, mas uma função específica na vida. E se você é o que é porque Deus te chamou para fazer isso. Eu creio em chamado para enfermeira. Eu creio que Deus te chamou para ser enfermeira. Você simplesmente não decidiu ser enfermeira contra a vontade de Deus. Não, Deus te fez de uma forma, te habilitou com algumas coisas necessárias para essa função, para servir nessa área e abençoar pessoas e consequentemente o reino. Essa é a minha crença a respeito de vocação. Então, dentro do reino todos nós somos obreiros e temos que lidar com as questões espirituais, mas ainda assim nós temos funções específicas aqui nesse mundo e funcionalmente nós trabalharemos e atuaremos em áreas específicas. Timóteo também estava debaixo dessa temática, dessa verdade. E Paulo queria dizer assim para Timóteo: Timóteo, além de você ser um obreiro de forma geral, você tem que atentar, tem que se tornar padrão, vai ser testado e aprovado, porque também você é um obreiro específico. Você tem um chamamento específico. Vamos olhar alguns textos que comprovam isso. Abram por favor aí em 1 Timóteo capítulo 3, verso 1.